Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 4 de abril de 2020, nós estamos aqui para iniciarmos mais uma escola dominical. E nós estaremos estudando temas muito importantes, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada da promessa. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que temos como pastor local o pastor Ezequiel Amâncio, e pastor setorial é o nosso pastor Paulo Moraes. Meus irmãos, nós queremos nesse momento estar iniciando a nossa escola nessa tarde, e queremos que você que está aí nos acompanhando através do Facebook, através do Instagram, continue aí orando por nós, e temos a certeza assim trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos a cada dia estar aprendendo da palavra de Deus. O nosso comentarista, nós temos aqui o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista, ele é o comentarista desse segundo trimestre de 2020. Nós estaremos iniciando nessa tarde, e quero aqui desde já estar lendo o textuário com os irmãos, que é: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 2. A nossa verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então nós vemos aí que essa epístola ela tem um peso tremendo. E aí a verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a sua igreja. Talvez aquilo que estava encoberto, aquilo que as pessoas ainda não estavam tendo conhecimento, os crentes de Éfeso, ou os crentes de um modo geral, Deus revelou a Paulo o seu propósito para a sua igreja. Bom, irmãos, nós vamos para a nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica em classe, que se encontra aqui em Efésios capítulo 1, e verso 1, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos 19, verso 1 diz: enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, recebeste-vos já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então, e eles disseram que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram a todo uns 12 varões. Então aí está a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos a introdução dessa lição, que eu achei muito importante, que diz o seguinte: a epístola aos Hebreus é denominada de a coroa aos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então aqui, irmãos, o escritor ele começa a falar que a carta aos Efésios, ela é denominada de a coroa das cartas paulinas, ou também de rainha das cartas paulinas. Bom, irmãos, a nossa lição de hoje, tendo em vista que é uma lição introdutória, ela vai falar, tem um pouco assim, uma introdução de todas as lições durante esse trimestre, porque são lições importantes que nós vamos estudar nesse trimestre, mas a lição de hoje ela é uma lição introdutória, vem falar de todas as lições,
e nós queremos nesse momento falar algumas lições que nós estaremos estudando. Primeiro, a lição de hoje é Carta aos Efésios. A nossa segunda lição desse trimestre é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e a nossa terceira lição é eleição e predestinação, né? É um tema aí que quase que polêmico, né, para muitas denominações, mas contanto é um assunto bíblico, é uma doutrina bíblica, a doutrina aí que nós vamos estar falando nas próximas lições. Nós vamos estar falando também libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Isso aconteceu com nós, quando nós não conhecíamos a Jesus, mas nós fomos libertos do pecado, e agora nós somos novas criaturas na pessoa bendita de Jesus. Aí a lição de número 6 é a condição dos gentios sem Deus. Aí nós vamos falar como que vai ser, ou como que está sendo a condição dos gentios, daqueles povos que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra do Senhor. Nós temos aí então a lição de número 7, que é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Através de Jesus nós fomos reconciliados com Deus do pecado, da nossa má maneira que nós vivíamos. E aí nós temos então a lição de número 8, que diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa lição é muito interessante, que nós vamos estudar que o fundamento principal da igreja é Jesus Cristo. Jesus, ele é a principal pedra de esquina, Jesus, ele é o fundamento, ele é a base, e ninguém pode pôr outro fundamento senão a Jesus. Nós estaremos estudando esse assunto aí nas próximas lições. Também nós estaremos estudando a lição de número 9, que é o ministério da unidade revelada. Essa coisa tão importante disso que esteve oculto há tanto tempo para os profetas e para os antigos, para os patriarcas, para os demais, mas através de Jesus Cristo, essas verdades, esse mistério foi. Então nós estaremos estudando aí na lição de número 9. A lição de número 10, nós estaremos estudando a intercessão pelos Efésios. Foi Paulo sendo agradecido por tudo que ele passou, mas uma igreja que recebeu, uma igreja que abrigou a Paulo, e depois ele faz aí essa intercessão pelos crentes de Éfeso. Nós temos a lição de número 11, que estaremos estudando atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E vamos aí, ao decorrer dessa lição, estudar sobre a unidade da fé. O que é de fato a unidade da fé? O que é de fato estarmos unidos na pessoa de Jesus? E a lição de número 12, estaremos estudando aí a conduta do crente em relação à família. Paulo também faz um tratado com respeito à família, como o crente ele deve lidar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e assim por diante. E por fim, nós estaremos estudando a lição de número 13, que é a batalha espiritual e as armas do crente, que inclusive no ano passado, em outro trimestre, nós estudamos sobre esse assunto. Essa é a última lição desse trimestre. Bom, irmãos, fazendo isso, nós estaremos estudando alguns tópicos nessa tarde da nossa lição de hoje. O primeiro tópico da lição de hoje, do primeiro ponto, é a autoria. Quem foi o autor da carta? E aí nós vemos, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, Messiana, que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, que é o nome dele em hebraico. Saulo significa solicitude, provavelmente uma mensagem, uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, ou seja, a tribo de Benjamim. Já Paulo significava pequeno, era o seu nome romano, pois Paulo tinha duas cidadanias. Ele era israelita, mas ele também tinha uma cidadania romana. E aí, meus irmãos, nós temos algumas coisas para observarmos aqui nesse primeiro tópico, aonde a carta aos Efésios, sem dúvida, é uma carta paulina. Foi Paulo quem escreveu essa carta, porque ele declara, começando no início, que eu, Paulo,
Paulo. Então ele não deixa aí dúvida que foi ele quem escreveu essa carta aos Efésios. Vale também salientar que o nome Saulo e Paulo, muitas vezes existe, ou alguns querem fazer alguma confusão, e por conta de aonde lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Jesus teve aquele encontro com Paulo, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí para frente nós vemos de Paulo, Paulo, e não vemos mais a palavra Saulo. E aí muitos dizem que o nome foi mudado para Paulo, mas não é verdade, meus irmãos, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e o verso 9, diz que Paulo, que também é chamado Saulo. Então o que na verdade acontece é que Paulo achou por bem evangelizar os gentios usando mais o nome Paulo do que o nome Saulo. O nome Paulo, talvez para a época fosse um nome mais conhecido, fosse um nome mais recebido, por isso Paulo, ele usou mais esse nome Paulo do que o próprio nome Saulo, dito em Atos dos Apóstolos. Bom, continuando, o ponto 2 do tópico 1, ou seja, o tópico 2 do ponto 1 diz: assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, conforme eu falei antes. Então, essa é a razão porque nós encontramos aí na Bíblia, nas cartas paulinas, sempre usando a palavra Paulo, Paulo, e não usando Saulo. O nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico da época. Outro detalhe realmente relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Isso é, não escolhido por homens. Paulo, ele não foi escolhido por homens, não foi um homem que fez uma eleição para escolher e falar: olha, Paulo, ele tem as características para ser um apóstolo, ele tem conhecimento, ele tem capacidade para ser um apóstolo. Mas ele diz que o próprio Deus foi quem escolheu ele. Na sua humildade, ele disse que ele não era digno nem de ser chamado de apóstolo. Ele não tinha, ele dizia que ele, dele mesmo, ele não se achava digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele, outrora, ele perseguia a igreja de Deus. Ele fez algo que entristeceu os crentes, a igreja de Deus, na sua ignorância, por não conhecer o propósito de Deus para a sua igreja. Mas, quando ele teve um encontro com Deus, a sua vida transformou, a sua vida mudou, e daí para frente, ele não hesitou em momento nenhum em aceitar esse nome de apóstolo. É tanto que quando Paulo ele foi para a igreja de Jerusalém, muitos dos apóstolos, os que estavam, tiveram dificuldade de receber a Paulo, tiveram dificuldade de abraçar Paulo como irmão Paulo, mas ele se declarou: olha, irmãos, eu na verdade não tinha condição de ser apóstolo, mas eu tive um encontro com Deus, e aí Deus fez que aqueles irmãos entendessem que Paulo ele não era mais o homem de antes, mas ele tinha sido transformado por Deus, e daí para frente a igreja aos poucos começou a aceitar Paulo como crente, começou a aceitar Paulo como apóstolo daí para frente. Então, irmãos, o terceiro tópico do ponto 1 é uma epístola da prisão. Por que epístola da prisão? Nós vamos ver aqui. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Paulo, ele estava preso, meus irmãos, quando ele escreveu essa carta. Será que uma pessoa estando presa, ainda mais injustamente como Paulo estava? Paulo não estava preso porque ele cometeu nenhum crime absurdo. Paulo não estava preso porque ele, por um homicídio. Paulo não estava preso por um latrocínio. Paulo não estava preso por nenhum desses crimes. Mas o crime que se encontrava nele era porque ele anunciava a palavra de Deus, porque ele estava levando a mensagem do evangelho aos que não conheciam, e por isso Paulo, ele era perseguido, e chegou ao ponto de ser preso, por conta da palavra de Deus. Então ele estava preso em Roma. Ele se identificava como o prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor. Ele também se identificava. E o embaixador em
cadeias, mesmo ele estando lá preso, numa cadeia, aprisionado, mas ele era embaixador de Cristo. Ele chegou a falar nas suas palavras: olha, eu sofro perseguições, prisões, mas contanto que a palavra de Deus não está presa. Meus irmãos, e que tiramos daqui? É que muitas vezes passamos perseguição, passamos luta, passamos afronta, mas o importante de tudo isso é que a palavra de Deus não está presa. Não há ninguém que irá deter, não há ninguém que irá nos impedir, seja qual for a circunstância, de levarmos a palavra de Deus. E aí tiramos aqui essa lição do que Paulo estava passando, mesmo aprisionado por conta da palavra de Deus, mas ali ele tinha inspiração para escrever carta, para consolar os irmãos que estavam tristes, para fazer oração pelos irmãos que estavam desanimados na fé, para estar dando uma palavra de alento e uma palavra de consolação para os irmãos que estavam desanimados. Então, irmãos, lá da prisão, ele tinha essa inspiração de escrever a palavra de Deus, exortar aqueles irmãos, consolar aqueles irmãos. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela entrega ao rol das epístolas de prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemon. Então, essas 4 cartas foram escritas quando Paulo se encontrava na prisão. A carta, observa aí, a carta aos Efésios, Paulo estava em prisão, a carta aos Filipenses e a carta que Paulo escreveu aos crentes de Colossos, e também para Filemon, aquele servo, aquele escravo, né, que outrora ele foi escravo, mas, melhor dizendo, o senhor que tinha um servo chamado Onésimo, que ao tempo lhe servia como escravo, mas agora Paulo ele escreve para Filemon, e dizendo, olha, para que recebesse também Onésimo, porque Onésimo havia se convertido através de uma das pregações de Paulo, e que Onésimo, que Filemon recebesse a Onésimo, porque Onésimo também era crente, convertido do Senhor. Então essas 4 cartas, ou essas 4 epístolas, foram escritas quando Paulo estava na prisão. Data que foram escritas as cartas: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Então Paulo esteve também em prisão domiciliar, ele estando em uma casa, mas ele ali, ele não cessava de ensinar a palavra de Deus, de proclamar o Evangelho, de estar fazendo orações pelos irmãos, intercedendo pela vida dos irmãos. Por cerca de 2 anos, Paulo esteve em prisão domiciliar, e quando ele estava ali, meus irmãos, não pensam que ele estava com esse tempo para descansar, não, para ficar à vontade, né? Mas ele estava ali sempre ocupado, fazendo algo para Deus. Entre os anos 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente, foi a data que foi escrito essas cartas, essas epístolas. A partir dessa promessa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador, aquele que, por certo, levou essas cartas de Paulo para os crentes de Éfeso, para os crentes de Colossos, para Filemon e também para os crentes que estavam juntamente ali com Filemon. Bom, meus irmãos, o segundo ponto da nossa lição de hoje fala de destinatários. A quem foi destinado as epístolas de Paulo, a carta de Paulo, para quem foi destinado? Primeiro, dessa carta que nós estamos lendo, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi destinado essa carta que nós estamos lendo. Fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Hoje, era uma cidade litorânea, cujo porto
desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com uma capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então aqui nós vemos que Éfeso não era uma cidadezinha pequena na época era uma cidade muito grande, e por ser uma cidade muito grande, tinha muitas atrações, e entre essas atrações que tinha na cidade de Éfeso, estava ali um famoso templo, o templo da deusa Diana. Aquele templo era frequentado por pessoas de várias regiões ou de várias nações, iam ali para prestar uma homenagem à deusa Diana, ou quem sabe fazer os seus pedidos. Então a cidade, ela era uma cidade muito voltada para a devassidão, para a idolatria, e ali existia uma fábrica de nichos, ou seja, uma fábrica de ídolos, aonde um homem chamado Demétrio, ele era o fabricante desses ídolos. E quando Paulo, ele começou a pregar naquela cidade, começou a incomodar aquela cidade. Meus irmãos, observamos que o Evangelho confronta a vida de muitas pessoas, quando as pessoas estão no seu bel prazer, quando as pessoas estão fazendo aquilo que elas querem, aquilo que elas acham que é da sua própria vontade, e de repente ele encontra uma mensagem que vem opor aquilo que ela está fazendo. Então, meus irmãos, aí já começa um problema. Então Paulo, ele encontrou essa oposição, porque a cidade estava entregue à idolatria, a cidade, ela vivia, ou seja, o comércio rodava em torno, girava em torno do templo de Diana, e aí as pessoas compravam aqueles ídolos, aqueles nichos, e com isso movia a economia da cidade. E de repente alguém chega pregando ao contrário aquilo, é claro que alguém não vai gostar. Então isso aconteceu com Paulo. A primeira resistência que Paulo encontrou, uma das maiores, podemos dizer, foi por conta do templo de Diana. E aí esse homem chamado Demétrio, ele convocou o povo para fazer um protesto contra Paulo. E aí ele saiu pelas ruas da cidade e falavam em alta voz: grande é Diana, deusa dos Efésios. Grande é Diana, deusa dos Efésios. E diz que lá, um certo momento, pela segunda vez, por espaço de 2 horas, eles rodavam a cidade e gritavam em alta voz: grande é Diana, deusa dos Efésios. Mas, irmãos, essa situação não trouxe nenhum temor ou medo para que Paulo continuasse a sua missão ali naquela cidade pagã, naquela cidade que não conhecia o verdadeiro Deus, aonde tinha como Deus uma estátua humana, ou seja, aonde era invocado ali que eles achavam que era Deus, mas que na verdade era demônio. E a luta de Paulo começou a combater ali a idolatria naquela cidade, a religiosidade em Éfeso. No tópico de número 2, a cidade abrigava o templo de Artemis, como eu falei, ou conhecida também como Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam a sua maior fonte de renda. Era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, Atos 19, 27 e 29. Então aí, meus irmãos, os moradores da cidade ficaram admirados, ficaram assustados com a coragem daquele homem, que não era daquela cidade, mas de repente chega um homem de uma outra cidade, de uma outra região, e começa a falar contra a idolatria daquela cidade, começa a falar contra algo que estava acontecendo ali naquele lugar.
E é claro que isso incomodara as pessoas. Primeiro porque a sua renda ia cair. As pessoas estão preocupadas, na verdade, meus irmãos, o que nós tiramos daqui é que as pessoas estão preocupadas mais com o material, é com as suas rendas materiais. Quando ela é impulsionada pela mensagem do Evangelho, mas que muitas vezes começa a pensar: mas espera aí, mas se eu for para a igreja, como é que vai ser a minha profissão daqui para frente? Isso que eu exerço, ou quem sabe até de forma ilegal, eu não posso mais praticar. Então já vem logo a preocupação pelo material, por aquilo que vai trazer satisfação para a sua vida humana, para a sua vida física. Mas então a mensagem de Paulo foi, na verdade, essa: incomodar eles mesmos e trazer a verdade do Evangelho que liberta, a verdade do Evangelho que transforma, a verdade do Evangelho que mudou a sua própria vida. Paulo queria passar isso para aquele pessoal que não conhecia a palavra de Deus ali naquele lugar. Então isso não foi na verdade, isso não aconteceu no período de uma semana, não aconteceu no período de um mês ou um ano, mas diz que por 3 anos, Paulo ali insistia naquele lugar, levando a palavra de Deus para aquela cidade, para aqueles povos que estavam ali, que não conheciam a palavra de Deus. Bom, o tópico de número 3 fala a igreja de Éfeso. A carta que nós estamos falando, justamente essa igreja. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Entenderam, irmãos? Como eu falei antes, isso não foi logo na primeira semana, no primeiro mês. É claro que Deus tinha um propósito naquele lugar. É claro que a vontade de Deus era salvar aquela cidade, mas tinha um tempo. E aí o apóstolo encontrou 12 discípulos. Mas como que ele encontrou? Já tinha crente naquele lugar. Alguns estudiosos falam que esses crentes que estavam ali, pode ter acontecido ali no dia de Pentecostes, onde se converteram, e eles estavam ali na cidade de Éfeso. E quando Paulo chegou ali, encorajou a eles mais a servir a Deus. Então, a receber o batismo com o Espírito Santo. Então ali, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19. E Paulo perguntou para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Na verdade, eles falaram que não tinham conhecido, nem havia saber se existia o Espírito Santo. Eles eram, na verdade, batizados conheciam o Espírito, ou o batismo de João, mas não conheciam o batismo com o Espírito Santo. E naquele momento, Paulo estendeu as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Então isso encorajou os crentes que estavam em Éfeso, aos crentes que estavam, quem sabe, já um pouco desanimados na fé. Aí chega um homem como Paulo e começa a pregar, começa a ensinar, começa a instruir a eles. Então eles, a partir daqueles momentos, se entusiasmaram, mas para servir a Deus. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Então Paulo começou agora a sua pregação com os judeus. Ele começou nas sinagogas, persuadindo, tentando convencer os judeus que Jesus Cristo era o Messias de fato enviado, mas dizem que eles não quiseram receber, eles mostraram uma certa resistência para Paulo com respeito à mensagem que Paulo havia trazendo. E Paulo continuou mais ali por alguns dias. Depois, como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de tiranos. Então ali Paulo deixou os judeus e falou: olha, o meu negócio agora é com os gentios, já que vocês rejeitam a verdade, já que vocês não querem o Cristo ressurreto, então os gentios estão aí e eles irão receber essa verdade. E aí Paulo partiu para uma escola alugada, uma escola de tiranos, e ali ele anunciava o evangelho naquele lugar. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios.
Então ali, meus irmãos, não era que os aventais ou que os lençóis de Paulo curavam, mas a fé das pessoas era tanto, né? As pessoas se aproximavam de Deus de uma forma, se entregavam totalmente a Deus, que eles acreditavam que o Deus que Paulo servia era o Deus poderoso, era o Deus que realmente fazia aqueles milagres que Paulo estava pregando. Então ali as pessoas creram de todo o coração, abriram seus corações para a palavra de Deus, e Deus começou a fazer obras tremendas em Éfeso por meio da pregação de Paulo. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade de Éfeso. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Então, o apóstolo João também, ele liderou aquela igreja. Então, assim, meus irmãos, quanto aos crentes de Éfeso, que estavam passando por um momento difícil, os que já estavam ali, eles puderam se reanimar na fé. E aos demais que não conheciam o Evangelho, a mensagem do Evangelho aos poucos foi entrando naquela cidade. A idolatria foi caindo por terra, a prostituição, as orgias que haviam naquela cidade foram caindo por terra, e o Evangelho foi tomando lugar naquela cidade. O Evangelho foi crescendo, Deus foi fazendo grandes maravilhas através de Paulo, através da sua pregação, através dos seus ensinamentos, mas foi necessário o Evangelho entrar naquele lugar, através de um homem que teve uma experiência muito grande com Deus, que teve um encontro, e ele não falava do que havia acontecido com os outros, ele deu experiência dele mesmo, ele falava do encontro que ele teve com Jesus, aonde a sua vida mudou, e a experiência que ele teve foi tão grande na sua vida, que até mesmo os que estavam próximo dele, não acreditaram naquele momento, mas o Evangelho tem esse poder, quando entra na vida de um homem, quando entra na vida de uma mulher, transforma, que nem aqueles que estão perto, muitas vezes acreditam. Então, isso aconteceu com Paulo. Paulo era a pessoa apropriada para falar com muita ousadia e muita propriedade para aqueles judeus que ali estavam e para os gentios que ainda não conheciam a palavra de Deus. Bom, o nosso tópico de número 4 fala da saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele nos dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso e a metrópole mais importante daquela região. Então veja bem, saudação epistolar, a saudação e a mais breve dentre de todos os escritos de Paulo. Então, meus irmãos, a carta de Éfeso, ela em primeiro lugar foi destinada aos crentes de Éfeso, sim, mas também ela foi uma carta circular. Ela não tão somente se viu para a igreja de Éfeso, como essa carta ela chegou nas mãos de outros crentes que estavam em outras cidades. Então, qual a diferença de uma carta e uma epístola? Segundo os estudiosos, uma carta é algo que mais direcionado a uma pessoa, aonde eu posso falar algo próprio de mim para uma outra pessoa. Mas a epístola, ela tem um alcance maior. A epístola é direcionada a mais de uma pessoa. Por isso que nós encontramos sempre epístolas, por conta disso. Então a epístola aos Efésios, ela não foi direcionada tão somente aos crentes de Éfeso, como a outros crentes de outras cidades
e por fim chegou até nós, irmãos, onde nós, a igreja do Senhor hoje, usamos muito a carta aos Efésios e aprendemos muito. Quanto eu amo essa carta aos Efésios, porque é uma carta que nós aprendemos muito, é uma carta que traz ensinamentos profundos, fala como da eleição, como Deus nos escolheu, como Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e por fim, nós só saberíamos disso através dessa carta, onde Deus usou a Paulo, onde Deus revelou a Paulo esse mistério que esteve profundo, esteve oculto, escondido, e aí Deus usou a Paulo para que ele viesse trazer esses ensinamentos. Então a carta foi direcionada aos crentes de Éfeso, e daí essa carta passou a circular na vida de outros cristãos, na vida de outros crentes, e aí a igreja como um todo começou a receber os ensinamentos de Paulo. Bom, o tópico de número 3 é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Paulo elegeu a cidade e os seus arredores, foi o que nós estávamos lendo aqui antes. Aí nós vamos para o tópico agora de número 3. O propósito e mensagem. Propósito e mensagem. Apartaremos a epístola, não aborda nenhum problema específico como em outro de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases e sinaliza a solução de certas questões. Por exemplo, havia convosco convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam as religiões de ministérios e magia, isso é ali na cidade de Éfeso, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, irmãos, a cidade de Éfeso recebia pessoas, como eu falei, de outras nações, de todas as regiões, para que fosse ali, meus irmãos. E ali era praticado, principalmente no templo de Diana e Artemis, toda forma de orgia, de pecado, e ali Paulo combateu tudo aquilo, mas também existia um outro problema. Existia o problema da magia, e Paulo encontrou até alguns judeus exorcistas que exerciam essas atividades ali, e Paulo teve problemas sérios com esse tipo de gente ali, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem que Deus impulsionava no seu coração, ele trazia. Ele não estava preocupado com remores, tumores que podia acontecer ali naquele lugar, mas ele estava preocupado em levar a palavra de Deus. Aí continua. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, do Império Romano, das religiões, todos os ministérios e magias, para que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Ali agora, meus irmãos, essas pessoas já estavam transformados. Eles eram reunidos agora para o quê? Para estar ali prestigiando a palavra de Deus, para junto proclamar o nome de Jesus, para comungar junto ali com os irmãos que estavam em Éfeso. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo, baseado naqueles cristãos, era marcada pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeu e gentios cristãos, enfatizado pela palavra universal da redenção para ambos. Sob essas promessas então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de entender as múltiplas necessidades da igreja
numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o Tratado Teológico sobre a Igreja, o corpo de Cristo. Então, nenhum dos apóstolos falou com tanta propriedade essa doutrina tão interessante, tão importante, de Cristo como cabeça e a sua igreja, ou seja, os membros formando o corpo de Cristo. Então Paulo, ele tratou um assunto muito teológico para os crentes que estavam ali em Éfeso, falando acerca da autoridade de Cristo como cabeça e a igreja, os seus membros como corpo, que formava então assim a igreja do Senhor Jesus. Então, irmãos, por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico de Paulo para os crentes de Éfeso. Aí nós vemos o segundo ponto do ponto 3, que é a mensagem. Qual era a principal mensagem que Paulo se preocupava em trazer para os crentes de Éfeso, para os que estavam ali? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, certo? Era o primeiro tema que Paulo naquele momento estava passando para os crentes de Éfeso. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, segundo a igreja, como corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso é, Paulo, ele começou a falar para os crentes que não entendiam ali, para as pessoas, a consumação do plano de Deus através de Jesus Cristo, que somente através de Jesus Cristo esse plano, esse projeto de Deus chegou até as pessoas que não tinham conhecimento. Então essa era a maior preocupação, a consumação do plano de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Segundo, o Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Então o que quer dizer penhor? Penhor é algo que fica no lugar de uma dívida. Ou seja, alguém pode te pedir algo emprestado, mas fala assim, como garantia, eu vou deixar isso aqui com você, eu vou deixar um relógio, eu vou deixar um documento, algo assim. Então isso era o penhor. Então assim, por isso que o tema do nosso trimestre é a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quando se fala de selo, isso dá direito de propriedade. Então a igreja, ela é selada com o Espírito Santo, então ela tem um dono, ela está selada, ninguém pode mexer, porque ela está selada. O penhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi penhorado à igreja. Então isso para informar que tem um dono. O dono falou, olha, eu vou por alguns momentos me afastar de vocês, mas eu vou deixar o penhor, que é o Espírito Santo, por algum momento, para provar que tem um dono, que essa igreja, ela é uma propriedade exclusiva até o momento que eu voltar. Então o Espírito Santo, ele nos foi dado como penhor nesse sentido. Não é que a pessoa ela passa a ser somente propriedade exclusiva de Deus, de Jesus, no momento que ela recebe o Espírito Santo, não. Quando ela recebe o batismo no Espírito Santo, mas é no momento que ela aceita Jesus, o Espírito Santo passa a estar na vida dela, então ela recebeu esse penhor que é o Espírito Santo. Então assim, irmãos, a terceira temática, melhor dizendo, é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Então Paulo havia essa preocupação dele de falar para as pessoas que a reconciliação, ou seja, o perdão dos pecados, só podia receber por um único meio, que era através de Jesus Cristo. Não era por ele, não era por Apolo, não era por evangelista João, não era por nem por Pedro, nenhum desses, mas que era unicamente por meio de Jesus Cristo, as pessoas podiam receber ali a reconciliação dos seus pecados. E continuando,
a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, tudo nós vemos aqui nessa carta. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o que Deus fez e do que se opera que a igreja faça. Então, nessa carta nós encontramos. Quando nós queremos um conselho pastoral, Paulo ele tem nessa carta. Quando nós pensamos de um chamado ministerial, Paulo escreve nessa carta, no seu capítulo 4, verso 11, ele diz que foi Deus mesmo quem chamou, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para doutores e mestres. Então, nós vemos aí Paulo ensinando sobre o chamado, que o chamado não depende única e exclusivamente do homem, mas o chamado depende de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem capacita para o ministério. E aí Paulo trata desse assunto para os crentes que estavam em dúvida, que talvez tinham um pouco de dúvida. Paulo faz um tratado sobre esse assunto. Quando nós precisamos de uma palavra familiar, nós lidar com a nossa família, Paulo tem um ensinamento para que os pais amem os filhos, para que os filhos amem aos pais, para que o esposo ame a esposa, para que a esposa ame o esposo, e daí por diante. Então Paulo, ele tem uma resposta nessa carta. Quando nós precisamos de algo relacionado a uma batalha espiritual, ou algo que estamos vivendo no campo espiritual, aí Paulo, ele tem um ensinamento que está lá em Éfeso, no capítulo 6, e o verso 10 em diante, esse texto conhecido, onde ele diz que a nossa luta, todos os dias, não é contra a carne nem o sangue, mas ele ali fala de principados, de potestade, de dominadores. Então isso fala do mundo espiritual, da luta que o crente, daquele que se propõe a viver na palavra de Deus, a servir a Deus, as oposições que a pessoa enfrenta para servir a Deus. Então Paulo, ele começa a ensinar como nós devemos agir nesses momentos. Então a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta completa, não tão somente, como eu falei, para os crentes de Éfeso, para os crentes da época, mas para os crentes da atualidade, para os crentes do século 21, para esses momentos que nós estamos passando, para esses momentos turbulentos na história da humanidade, que agora estamos vivendo. Essa carta também, ela nos traz um alento, ela nos traz um ensinamento, ela nos traz uma aprendizagem, e aonde fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Talvez alguém, aquela maior preocupação de lutar pela carne, pela vida, e é claro que não é errado se lutar pela vida, pela sua integridade física, mas Paulo mostra para os cristãos que a nossa maior luta, a nossa maior perseverança é uma luta espiritual que acontece no mundo invisível, que nós não conseguimos ver. Então, meus irmãos, a carta, ela é completa, ela nos traz ensinamento de todos os assuntos que nós necessitamos para o nosso cotidiano, para os assuntos pertinentes de cada dia das nossas vidas. E aí, é uma combinação doutrinária de fé, prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça, nós encontramos na carta aos Efésios. Então, essa carta, ela é completa, meus irmãos. Então, assim, nós temos muito a aprender com essa lição, ou seja, com esse segundo trimestre desse ano, aonde vai falar para nós como igreja do Senhor,
aquilo que a cada dia nós necessitamos aprender, ou aquilo que nós achamos que nós já sabemos, ou que nós já fazemos. Aí esse trimestre vem nos ensinar que a cada dia nós precisamos mais se aproximarmos do Senhor e aprendermos aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Concluindo a nossa lição de hoje, eu gostaria de estar concluindo com os irmãos aqui, que é a epístola revelada em elaborado resumo da salvação e suas aplicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Essa é a conclusão da nossa lição. Que Deus continue nos abençoando nessa tarde, aonde você que nos acompanhou aí nesse momento, possa ter tirado assim algum proveito daquilo que ouviu nessa tarde. Quero nesse momento estar fazendo a oração por todos que estão nesse momento nos assistindo. Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, quero nesse momento, Senhor, te agradecer. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, pela vida da tua igreja, porque o Senhor tem revelado para nós aquilo que não foi revelado às pessoas que viveram no passado, mas o Senhor achou por bem revelar para nós como a tua igreja. Ó Deus, queremos nesse momento te agradecer por tudo, ó Pai. Ó, por a escola dessa tarde, pela vida dos irmãos, pela vida do nosso pastor, pela vida, ó Pai, de todos os membros da igreja do Jardim Educandário. Pai, nós te pedimos nesse momento, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, te pedimos por mais um culto que irá se iniciar dentro de poucos minutos, ó Pai. Que o Senhor venha nessa noite usar o pastor, usar o Deus como a palavra da tua parte para a tua igreja. É o que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.